Ezequiel, capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ias, tu, ó filho do homem, julgá-los-ias. Faze-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair.
Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até ao dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até ao dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. E serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido.
Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A profecia contra o sul. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é ele proferidor de parábolas?